Boa noite. Meu nome é Josiane, eu sou esposa do Júlio. Nós temos 4 filhos, Esther, Daniel, Maria e um no céu. E hoje a palavra que foi escolhida para este momento tão lindo, reservado para vocês, jovens, se encontra lá em Lucas 4, do versículo 14 ao 21. Diz assim para nós: Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar os cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Palavra da salvação. Queridos, essa passagem, Lucas, ele fala as coisas com tanta riqueza de detalhes que nos impressiona. Porque Jesus, ele havia passado 40 dias, 40 noites no deserto, foi tentado. E aí ele fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele agia pelo Espírito Santo. Então, após aquele período, ele estava cheio do Espírito Santo e ele foi para a sua terra natal. E naquela época de Jesus, o sábado era o dia do Senhor. Hoje nós sabemos que o dia do Senhor é o domingo, porque após a morte e ressurreição do Senhor foi no dia de domingo. Então, naquele tempo, o costume era ir na igreja, ir na sinagoga ao sábado. Pediram para que ele lesse e pregasse na sinagoga. E ele escolheu o versículo do profeta Isaías, que se encontra lá em Isaías 61, versículo 1, que fala a missão de Jesus. Foi uma profecia há muitos anos antes dele. E ele, cheio do Espírito Santo, foi proclamar essa palavra. E ao ler essa palavra, ele fala que hoje se cumpriu a profecia. É como se Jesus, ele era o próprio Evangelho. Ele era o testemunho daquela palavra. Ele não precisava pegar o microfone aqui, como quando eu vou fazer uma pregação, eu tenho que explicar, eu tenho que falar o que o Espírito Santo falou daquela palavra. A gente tem que meditar, ficar com ela no coração, para que a gente possa passar o que o Senhor quer que a gente fale. E Jesus leu, naquele tempo não era um livro, como a gente tem a Bíblia, naquele tempo eram os rolos, eram os pergaminhos. Então ele escolheu o versículo de Isaías 61 para ele anunciar para aquele povo que estava na sinagoga. Então ele não precisava de explicar o oráculo, como todos faziam. Ele sentou, enrolou, entregou ao ministro, sentou-se e falou: hoje se cumpriu essa profecia, porque eu estou aqui. A vida dele, o testemunho, não precisava dele falar mais nada. O testemunho ele arrasta, né? A verdade era o próprio Cristo. Então, muitas vezes, nós precisamos de dar testemunhos da nossa vida, de alguns fatos, do que acontece com a gente, para a gente poder evangelizar os outros. Às vezes nós não precisamos de nenhuma palavra. Às vezes a camisa que a gente usa, essa camisa do EJC, uma camisa de Nossa Senhora, uma camisa de uma frase, de um versículo bíblico,
A pessoa olha e fala assim, nossa, aquele jovem ali é da igreja, é de Deus. Olha a roupa que ele está usando. A pessoa vê com um olhar diferente. Então, quando Jesus, ele já tinha evangelizado em muitos lugares, ele já tinha curado muitas pessoas, ele já estava sendo perseguido ali naquele momento. Então, naquele momento, ele decidiu anunciar a verdade. E na Bíblia tem outras palavras que falam sobre isso. Lá em João 14,6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João 8,32 fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que lindo. A partir do momento que você conhece a verdade, você não é mais escravo. Você é liberto. Porque você conheceu a verdade que se encontra aqui, ó. Esse livro aqui, que às vezes a gente tem tanta dificuldade de ler, porque às vezes você só vai ler, só vai meditar mesmo no domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia que você vem na igreja, né? Porque a missa é um ensinamento riquíssimo para a gente. Além de ter Jesus na comunhão, nós temos uma leitura do Antigo Testamento, um salmo, uma leitura do Novo Testamento, o Evangelho. A gente sai, se a gente estava com sede de ouvir a palavra de Deus, a gente sai assim, ó. Porque a partir do momento que a gente escuta a verdade, a partir do momento que o padre faz aquela homilia, nós estamos sendo alimentados, o nosso espírito. Além da gente precisar do alimento físico, da comida física todos os dias, do arroz e feijão, a gente precisa ser alimentado pelo espírito. E a outra verdade que fala lá em Tiago 1,18 fala assim, por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como as primícias das suas criaturas. Olha o que o Senhor fala para nós. Nós somos como as primícias. As primícias são as primeiras coisas. Numa colheita, são os primeiros frutos que deram, eles são os melhores. Então, Jesus, ele olha para cada um de nós, nós somos as primícias dele, nós somos preciosos aos olhos dele. Por isso ele quer que a gente conheça a verdade, que a gente seja liberto. Porque quando no Antigo Testamento a palavra verdade, ele remete à fidelidade das promessas de Deus. Mas no Novo Testamento, a verdade se refere a Jesus Cristo. Então quando falava, né, que Jesus anunciou que ele seria o caminho, a verdade e a vida, ele está falando porque ele é a verdade. Nós temos que acreditar na verdade, porque por muitas poucas coisas, aí a internet tem mostrado, tem feito com que as pessoas não acreditem mais na verdade. Tem feito com que as pessoas acreditem em qualquer besteira, menos em Jesus. Tem feito falas, tem feito coisas para poder tirar Jesus do centro, que é o lugar dele, ele é o centro das nossas vidas. E foi da vontade de Deus que nós existíssemos. Deus sonhou com você. Deus desejou cada um de vocês, jovens. Se por algum motivo você não se sente amado, não se sentiu amado até hoje, na sua casa, pelos amigos, não se sente aceito, e o mundo, ele tem feito com que muitas pessoas se sintam assim, como se não fossem aceitas nos locais, e tem pessoas fazendo de tudo com seu corpo para ser aceitos nos grupos. Tem pessoas que estão com o rosto, as mulheres principalmente, com o rosto tão danificado, de tanto preenchimento, de tanto botox, tanta coisa aí que inventou, não sei nem os nomes corretos, de tanta coisa para poder o quê? Modificar o que Deus criou, porque nós somos obras de Deus. Deus sonhou com cada um de vocês e Ele quer transformar a vida de vocês. Ele quer fazer uma metanoia. Metanoia na Bíblia significa mudança de vida.
esse momento todo especial aqui preparado para vocês, porque foi preparado para vocês, jovens. Foi para que vocês mudassem de vida. Mudar o que precisa ser mudado, para quando vocês saírem daqui, vocês vão chegar na casa de vocês diferentes. E aí vai ser vocês que vão mudar. Porque não tem como mudar o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. Eles já estão na idade mais avançadas, mas aí vocês vão mudar. E a partir da mudança de vocês, os pais de vocês vão mudar com vocês também. Porque a gente, quando é jovem, a cabeça é diferente. Nós temos, os ideais são diferentes, mas às vezes qualquer outra influência negativa pode mudar tudo. Nós temos lá em casa 3 crianças completamente diferentes. E não tem como eu tratar a Esté igual eu trato o Daniel igual eu trato a Maria, são completamente diferentes. Os temperamentos diferentes. Quando eu falo das linguagens do amor, que o Júlio citou, é porque cada um tem uma maneira de demonstrar. Então, se às vezes o papai ou a mamãe não sabe demonstrar falando, mas eles demonstram muitas vezes com atos de serviço, principalmente as mamães. São atos de serviço. A gente quer deixar a casa arrumada, a gente quer deixar a mesa, a comida pronta, arrumar a mesa direitinho lá, colocar o suplá, a toalha, a comida na mesa. Não sei como que é na sua casa, mas aí a mãe geralmente demonstra isso. Às vezes o filho sai, vai para a escola, deixou a cama desarrumada. Quando você chega, quem é que arrumou sua cama? Geralmente foi a mamãe, né? Quando você abre o guarda-roupa e você vê aquelas roupas todas limpinhas lá, pendurada, passada, dobrada, tudo arrumadinho no seu guarda-roupa, quem arrumou? É um eu te amo. É uma maneira que a mãe está falando, eu te amo. Eu amo você, eu cuido de você. Por isso que a roupinha está limpinha, arrumadinha no seu guarda-roupa, o uniforme para ir para a escola. Ainda costuma sair, a mãe ainda fala, leva um casaco que vai fazer frio lá. É um amor, é uma maneira de demonstrar o amor. Então, dessas 5 linguagens, geralmente as mães demonstram atos de serviço. Tem tempo de qualidade, tem todas as outras, mas geralmente os pais, né, a mãe faz isso. O pai é o provedor. Então, às vezes, ele não vai conseguir falar, eu te amo. Não vai conseguir demonstrar através de palavras, como o meu sogro não era de falar assim, quando os filhos eram pequenos, né? Ele conseguiu demonstrar quando ele teve os netos, porque aí ele já tinha aprendido, ele já teve uma percepção diferente, porque no tempo que ele tinha os filhos pequenos, ele só pensava em ser o provedor. Eu tenho que trabalhar muito para poder ter comida dentro de casa, para não faltar nada para os meus filhos. Então ele não falava, mas ele fazia. Então a maneira que ele demonstrava era sendo provedor, era de dar sustento à sua casa, para não faltar nada, não faltar alimento, não faltar nada porque os filhos precisassem. E voltando sobre Jesus, ele foi tão revolucionário, tão ousado no seu tempo, corajoso, obediente. Nessa declaração que ele fez, ao se intitular naquele momento, né, que aquele evangelho havia se cumprido, aquela profecia, e hoje nós aqui nesse luau mariano, a gente olha para Nossa Senhora, e essa Nossa Senhora do Rosário, eu sou muito devota de Nossa Senhora. Então sempre que eu estou rezando, eu medito os mistérios. E se eu rezar aquele texto das 7 dores, então parece que está entrando uma faca aqui no meu peito, de tanto que eu sinto aquela dor. Porque é muito forte você meditar. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas é só uma repetição de Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria. Não gosto de rezar o texto, não, que isso é coisa de velhinha. Vou rezar o texto nada? Deixa isso, as velhinhas que gostam de rezar o texto, as velhinhas do apostolado, muitas pessoas têm essa mentalidade. Só que não. Essa mentalidade tem que mudar para que todos nós, e principalmente vocês jovens,
comecem a rezar o terço e a meditar. Hoje é dia de sábado, e no sábado a gente reza os mistérios gozosos. Então, no primeiro mistério, que é a anunciação do anjo à Nossa Senhora, quando o anjo anuncia e ela disse o sim. Tudo está na Bíblia, né? Porque o texto ele é cristológico. Ele não é mariano, ele é cristológico. O centro é Jesus. Nossa Senhora sempre aponta para Jesus. E aí, eu estava contemplando hoje os mistérios e eu vou meditando e sinto aquele amor e às vezes até aquela dor de Nossa Senhora, tanta preocupação, porque quando anunciou ela disse o sim. E aí logo depois ela foi visitar a sua prima Isabel, porque o anjo já havia falado também, a sua parenta, que era tida por estéril, também está grávida, está no 6º mês. Então Isabel era idosa, Maria foi visitar Isabel para poder ajudá-la. Foi um anjo que falou. Naquele tempo não tinha WhatsApp, Instagram, YouTube, não tinha nenhuma rede social. Ela não passou um WhatsApp avisando que estava grávida, não. Nossa Senhora subiu as montanhas e foi visitar Isabel, que estava grávida de João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, que anunciou Jesus. E aí depois, no terceiro mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus. Como foi o nascimento do menino Jesus? Nasceu no mesmo lugar onde os bois ficavam, porque não tinha hospedaria para José e para Nossa Senhora naquela época. Aí você para e reflete aonde você nasceu. Num hospital, com conforto. Em seguida do nascimento de Jesus, o anjo anunciou de novo para José, apareceu para José e falou assim: pega o menino, foge para o Egito que estão querendo matar ele. Sai daqui. E eles foram obedientes. Cumpriram o que foi falado. E aí depois nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo, que quando Nossa Senhora foi apresentar o menino Jesus, o profeta Simeão chegou e falou assim: uma espada de dor transpassará o teu peito. Imagina para uma mãe ouvir que uma espada de dor vai transpassar o teu peito por causa desse menino aí. Esse menino vai ser motivo de alegria, mas de tristeza, de glória, de derrota. Esse menino aí vai te dar trabalho. Imagina. E ela guardava tudo no seu coração. E aí no quinto mistério contemplamos a perda do encontro do menino Jesus no templo, entre os doutores da lei. Imagina, foram para uma festa na igreja, ao voltar, percebe se o menino não está com você? Ela vira para José: não, achei que estava com você, não estava. Voltam para o templo. Não seguiram diante sem Jesus. Nem Maria caminhou sem Jesus. Imagine nós caminhar, né? Quando eles voltam para o templo, ele vira e fala assim. Ela fala: meu filho, nós procurávamos por você, estava preocupada, procurando por você. E aí ele fala assim: eu estou fazendo as coisas de meu pai. Jesus deu trabalho para Nossa Senhora. Você imagina perder o Filho de Deus? Se seu pai e sua mãe perdem vocês, imagina como que eles ficam. Agora imagina Nossa Senhora perder o Filho de Deus. E aí, nesse quinto mistério que eu queria chegar para vocês, porque quando fala da perda do encontro do menino Jesus no templo entre os doutores da lei, eles estavam conversando, discutindo com os doutores da lei, ele que tinha 12 anos naquela época. Ele ficou perdido para os seus pais, eles voltam e encontram ele no templo. Hoje, quando os jovens se perdem, aonde que os pais vão procurar os jovens? É no templo? Quando os nossos jovens estão se perdendo, sabe aonde que os pais têm que procurar? Nas festas mundanas, nas bocas de fumo, nos lugares de prostituição, nos lugares que são terríveis, lugares sujos, imundos, que não pertencem a nós. Porque o inimigo, ele está dia e noite tramando o que ele vai fazer para tirar os jovens da igreja. Ele está inventando tantas coisas, a mídia, as redes sociais, são tanta informação, mas a maioria dos jovens, ou eles estão sofrendo ansiedade ou depressão.
Ou eles estão tomando ansiolíticos, ou eles estão tomando antidepressivos. Quando não está pior, para ter uma alegria momentânea, estão ingerindo bebidas alcoólicas, experimentando drogas. Isso é o que o mundo oferece lá fora, que é um prazer momentâneo que o encardido utiliza para poder tirar vocês da igreja, para tirar vocês da presença de Deus, para poder roubar as almas. E o tempo todo, a Virgem Maria, essa aqui, ó, com o rosário, o tempo todo, ela está intercedendo por nós junto a Jesus. Todos os nossos pedidos, tudo que nós pedimos para Nossa Senhora, que nós colocamos na mão dela, ela coloca numa bandeja bem ornamentada, uma bandeja de ouro, e ela leva esse pedido para Jesus. Ela intercede por nós. E o que eu acho mais lindo de Nossa Senhora, porque ela é a mulher do silêncio, ela quase não falou, quase não tem os dados dela na Bíblia, mas porém ela é a mulher que é falada de Gênesis e Apocalipse. E quando foi naquelas bodas de Caná, que faltou o vinho, que ela percebeu, que ela escutou a conversa lá do povo, falando que havia acabado o vinho, os serviçais comentaram, e ela falou com Jesus, ele fala, não é a minha hora, mulher, não é a minha hora. Não seria aquele momento que ele faria o primeiro milagre, mas ele antecipou por causa da mãe, e aí ele fala, ela vira para ele, mesmo com a fala que ele respondeu, que não era a hora. Ela olha para ele, imagina o olhar da mãe para o filho, aquele olhar de autoridade, e ela vira, e ela faz a maior pregação que tem na Bíblia para mim, fazei tudo o que ele vos disser. Não precisa de falar mais nada. A maior pregação que tem na Bíblia foi a fala da Virgem Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Não adianta você escutar o conselho do seu amigo, daquela pessoa que quer te levar para o mau caminho, que quer te levar para o buraco. Você tem que escutar o que Jesus está falando com você. Não adianta. Ele tem o melhor para você. Você pode estar pedindo uma coisa, mas se não for da vontade dele, do propósito para a sua vida, ele não vai conceder. E o que ele tem para você é muito melhor do que o que você está pedindo. Com certeza, não tenha dúvidas. Só que às vezes, a gente para de pedir. A gente para de sonhar. E se você deixa de sonhar, é como diz naquele filme lá, Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E nós não podemos ser assim. Nós temos que saber o caminho, porque na Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem mim nada podeis fazer. Por que a gente procura tanto lugar errado, tanta coisa errada? Por isso que a gente bate tanto cabeça. Que as coisas estão dando errado para mim. Porque eu tinha esse planejamento. Mas você perguntou para Jesus? Pediu para Nossa Senhora? O que ela quer para você? Você rezou antes de tomar aquela decisão? Porque muitas vezes a gente toma uma decisão só humanamente falando. Ah, isso vai ser bom, os prós e contras, só do pensamento humano. Mas e aí? E o Espírito? E o Espírito Santo na nossa vida? Se a gente não rezar, a gente não vai saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí a gente vai estar entrando em qualquer caminho. Como no filme lá da Alice, nos País das Maravilhas. E de tantas coisas que Jesus passou, dele ter curado, dele ter feito tudo isso, ele ainda foi perseguido, morreu por nós, ressuscitou e inaugurou um lugar que ele reservou para nós, que é o céu. Então, às vezes a gente fala de tanta coisa, a gente compartilha tanta coisa e não compartilha as coisas religiosas de Deus, porque se nós anunciarmos todos os dias, através das redes sociais, ou até mesmo conversando com as pessoas, anunciar Jesus, anunciar como os padres anunciam, como eles proclamam a palavra, nossos bispos, nosso querido Papa Leão XIV agora. Nosso Papa é tão jovial, gente. Gosta de praticar esportes, faz academia.
Vocês viram isso? Ele está melhor que muita gente aí, praticando esportes, levando uma vida saudável, 69 anos. Está dando muito exemplo para nós. Não é porque ele é um papa, não é porque ele era um bispo, que ele não cuida do templo do Espírito Santo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então ele cuida do templo, que é essa casa, essa carne aqui é templo do Espírito Santo, mas ele também cuida do espiritual, que é a nossa vida de oração, que é a nossa comunhão com Jesus. Porque se nós pecarmos, nós sabemos que nós não podemos comungar, que a gente tem que confessar primeiro para depois comungar. Aí você imagina a dor, vir na missa e não poder comungar, porque eu sei que eu pequei essa semana, eu fiz esse pecado, cometi esse pecado, eu não confessei ainda, e eu estou aqui, eu estou olhando para Jesus e eu não vou poder comungar, meu Deus. O coração deve ficar apertado de sofrimento, e Jesus deve olhar assim também para nós. Meu Deus, por que você não foi procurar o padre para confessar esse pecado, para você vir encontrar comigo na Eucaristia? E para Deus não importa como você chegou aqui, qual caminho que você percorreu, se esse caminho foi torto, se esse caminho foi estreito, foi largo, o que você fez nesse caminho, não importa, porque Ele quer que ao sair daqui vocês anunciem um tempo novo na vida de vocês. Na palavra fala que havia um pastor que tinha 100 ovelhas e uma ovelha ele perdeu. E na passagem fala que ele deixou as 99 para ir atrás daquela uma ovelhinha. Gente, essa ovelha perdida sou eu e sou você, é você, são vocês que estão aqui. Essa ovelha perdida somos nós. Porque muitas vezes a gente desvia do caminho que Jesus mandou a gente seguir. Porque a gente é teimoso. Porque a gente é orgulhoso, a gente é cabeça dura. Muitas vezes nós somos desobedientes. Quando Jesus falou, Deus falou para Jonas que ele tinha que ir a Nínive anunciar, o que ele fez? Ele pegou um barco que foi para outro lado, completamente diferente, porque ele tinha medo. Ele teve medo, e nós também temos medo. Nós temos medo, às vezes, do que vão falar de nós, o que vão pensar de nós. Depois que Jonas ficou na barriga do peixe lá por 3 dias, foi vomitado na areia, ele foi a Nínive. Ele se rasgou e ele anunciou. Ele foi ao rei daquela cidade, ele anunciou tudo o que o Senhor tinha falado. E aquele rei se rasgou. E aquele povo se humilhou, voltou a orar, e aquela cidade foi salva. O que João Batista pregava no deserto, pregou até morrer: convertei-vos e crede no Evangelho. A mensagem é tão atual para nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Hoje é o tempo da graça. Hoje esse momento foi preparado para vocês, jovens, para que vocês saiam daqui diferente. Sabe diferente por quê? Porque se você chegou vazio, você vai chegar preenchido pelo Espírito Santo. Se você chegou não se sentindo amado, não se sentindo querido, você vai sair daqui se sentindo amado, porque tem um Pai no céu que ama vocês. Porque tem uma mãe. Vocês não estão órfãos. Vocês são amados, vocês são queridos. E o Senhor, Ele quer esses santos jovens de calça jeans, que usa tênis, que usa boné, que fala gíria. Tem alguns aí que até gostam de dar um grau, né? E o Senhor quer que vocês continuem anunciando. Ele quer chegar no coração de vocês para que vocês possam chegar no coração de outros jovens
para que vocês possam conhecer a verdade e ser libertos, para que vocês tomem realmente a decisão da vida de vocês a partir de hoje, porque hoje vocês vão ter um encontro com o amado. O Senhor preparou para vocês aqui um luau. O Senhor reservou para vocês hoje um encontro com Jesus. E este amado vai chegar em nosso meio e que vocês possam adorá-lo. Adorá-lo hoje, adorar todos os dias, visitar Jesus no Santíssimo e que vocês possam realmente levar essa face de Jesus aonde vocês passarem. Porque é isso que o Senhor quer, se encontrar com vocês e Ele se deixa ser encontrado. Então que hoje vocês tomem a verdadeira decisão da vida de vocês, que é seguir Jesus, falar de Jesus, levar Jesus para onde vocês forem. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.